Olá, nós estamos iniciando Economia e Desenvolvimento desta semana, metade de fevereiro, semana que vem Carnaval. Tu está preparado para o Carnaval já? Eu já estou pensando na minha fantasia de Carnaval, não é? Que beleza. Mas como eu vou ficar em casa, não é? Acho que a minha fantasia vai ser bem tranquila, não vai ter maiores gastos. De qualquer maneira, nós vamos começar o programa com um camarada aqui, vamos entrevistá-lo, né, no espaço de contabilidade, um camarada que é um grande folião, né? Nós vamos conhecer hoje o lado folião desse camarada, né? O problema dele agora é saber como é que ele vai, que penteado ele vai usar nesse Carnaval. Não, ele tá observando, selecionando convites de escolas de samba para vai arrebentar esse Carnaval. Falando sério, vamos agora conversando sobre contabilidade. E nesse espaço folião, Giovanni, da Gostier, Giovanni, tudo bem? Tudo Já que tu está bem. preparado, viu? Tu é carnavalesco? Não, Não? Não Sem intriga, me então. comprometo. Isso é intriga, então, né? Mas vou falar uma coisa que é muito séria, né? Nós sabemos que, claro, que as informações hoje, a internet, as redes sociais hoje são fonte de informações das pessoas, das relações pessoais, familiares, enfim, mas também para a Receita Federal, né? E a Receita Federal está de olho nas informações que as pessoas físicas acabam, né, injetando nas redes sociais para efeito do leão, da mordida do leão. É isso aí, Giovanni? É mais ou menos. A Receita Federal pode se valer Claro. das informações obtidas nas redes sociais para aferir sinais exteriores de riquezas, né? O cara queria aparecer, né, tia? Pois é, tem tudo isso. Mas em abril, no final de abril, as pessoas prestam contas para o governo, não é? É até o dia 30 de abril, né? Via de regra, né? Sim, regra Há muitos 30 de anos abril, é até o final de abril, né? E a Receita Federal vem recebendo diversas informações, né, das empresas em especial, que servem para o cruzamento de informações. E eu vim hoje conversar com os senhores sobre essas declarações. E essas dicas são importantes para nós termos ali alguns cuidados, né, alguns procedimentos aí, Quais as ficar principais atentos, dicas, né? para o nosso telespectador? Bom, no final de fevereiro, as empresas entregam algumas declarações que servem de amparo para a Receita Federal ter esses elementos para cruzar depois no imposto de renda das pessoas físicas. E, via de regra, essas informações, se não for depois bem geridas pelas pessoas que entregam a declaração de imposto de renda, acaba culminando na malha fina, né, que se chama malha fina. Então, no final de fevereiro, as empresas, as fontes pagadoras, entregam para a Receita Federal uma declaração chamada DIRF, é a declaração do imposto de renda na fonte. Então, em muitos casos, as empresas, as pessoas jurídicas em geral, retêm do beneficiário o imposto de renda na fonte. E essas empresas informam para o fisco, agora no mês de fevereiro, esses rendimentos e essas retenções que servem de base para a Receita Federal saber o quanto recebeu as empresas e as pessoas físicas também dessas fontes pagadoras, né? Então, essa declaração ajuda a Receita Federal a ter os elementos concernentes à renda das pessoas. O que exige, né, Vilmar, que as pessoas sejam corretas, né, a informar aquelas coisas corretos também, os dados corretos, porque senão vai se incomodar. Existem mais outras duas declarações, existem muitas declarações, mas essas duas próximas declarações também são muito importantes. Então, as clínicas, os hospitais, né, as pessoas jurídicas que prestam serviços de natureza médica, elas prestam uma informação para a Receita Federal. Essa informação, ela diz respeito ao quanto que as pessoas físicas gastaram nessas clínicas. Então, o sujeito daqui a pouco vai prestar a declaração e vai informar os gastos médicos, e ali a Receita Federal tem os elementos para saber se esse gasto médico que foi informado para deduzir da base de cálculo das pessoas físicas estão compatíveis com aquilo que a Receita Federal tem na base de dados dela. Isso é uma declaração relativamente nova ali, que faz, eu acho que uns 5, 6 anos que ela foi instituída. Giovanni, há duas, na verdade, situações que nós temos que nos preocupar, com aquilo que recebemos e com aquilo que pagamos, né? Tu elencaste aqui, com aquilo que recebemos, a DIRF, né, que as empresas, as fontes pagadoras, pagam para os assalariados, né, e depois informam a todos o que eles receberam durante o exercício. Há outras também fontes de receita
que a gente tem em função de alguns movimentos que a gente faz, seja lá uma questão rural, seja uma questão de aplicação de poupança, aplicação financeira, etc. Tá? Eu elenquei aqui, basicamente, as financeiras e de empregadores, tá? Que a gente tem que se preocupar. No que diz respeito aos pagamentos que a gente faz, tá? E eu já tive casos, inclusive também deve ter casos assim, que a pessoa se equivocou na área da saúde, declarou errado, na área da educação declarou errado. Tá? O que mais? Por exemplo, tu falaste na área da saúde, eu anotei aqui também educação. O que mais que as pessoas têm que se preocupar? De ambas as situações, tanto de receita quanto de despesa. Tem que ter muita atenção, Giovanni. Um outro elemento que a Receita Federal detém informação é as rendas derivadas dos aluguéis. Aluguéis. Então, as empresas do ramo imobiliário informam para a Receita Federal os aluguéis que foram transacionados entre pessoas, entre privados, né? O nome dessa declaração é DIMOB. Então, basicamente, as imobiliárias entregam, né? As empresas cuja especialização seja o aluguel, né? E a compra e venda de imóveis. Então, nesse bojo de declaração, desse bojo de elementos dessa declaração, a Receita Federal fica detendo conhecimento acerca dos aluguéis que as pessoas recebem, não é? E também dos valores que as pessoas aplicaram na aquisição de imóveis. Então, a variação patrimonial. Isso, acaba tendo ali uma repercussão acerca da informação lá na pasta de bens e direitos, do acervo patrimonial das pessoas. A Receita Federal tem como saber essas informações, né? Então, o que eu queria trazer para os senhores, né, nesse encontro de hoje, são basicamente essas 3 declarações, são as declarações muito importantes que a Receita Federal ela detém conhecimento sobre os elementos patrimoniais de ganhos e despesas das pessoas físicas quando entrega a declaração de imposto de renda. Muito importante essas observações que ele faz, esses alertas, né? Mas teremos aí, como é até o final de abril, teremos várias oportunidades ainda através do pessoal da equipe do Conversando sobre Contabilidade de alertar cada vez mais e insistir nisso, porque as pessoas hoje precisam ser corretas, porque uma informação, ou seja de má fé ou não de má fé, pode comprometer a relação com a Receita Federal e isso não é muito bom. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Até a semana que vem. Até a semana que vem. vem. No nosso espaço aqui, conversando sobre contabilidade. Olá, sua vida hoje é fruto do que pensou lá atrás. Se está ruim, é porque seus pensamentos foram maléficos. Essa é a lei espiritual que nunca falha. Então, pense positivo. Veja as coisas pelo lado bom e almeje sempre levar energia e alegria por onde você passar. Uma pessoa negativa transforma o ambiente que está numa aura de negatividade que só traz infelicidades e desgraças. Não julgue, não critique os outros apenas por criticar. Volte-se para si, conheça-te a ti próprio e sua vida será bem-aventurada. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, no Comentário Jurídico, gostaria de abordar o direito do consumidor no que tange à publicidade dos produtos e serviços ofertados aos consumidores, sobre a publicidade enganosa e abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a execução ou promoção de publicidade enganosa ou abusiva e prevê pena de 3 meses a 1 ano e multa para quem incorrer na prática. O ideal é que toda a publicidade seja clara para que o consumidor possa identificá-la facilmente. O fornecedor deve dispor de informações
técnicas e científicas para provar a veracidade da propaganda e deve cumprir o que for anunciado. As informações da propaganda fazem parte do contrato. Isto está previsto no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, o qual diz: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. No parágrafo 2º, diz que é abusivo, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento, de experiência de criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à segurança. No parágrafo 3º, para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Assim sendo, a propaganda enganosa contém informações falsas sobre o produto ou quanto a características, quantidade, origem, preço, propriedades ou qualquer outros omitentes desses essenciais. Publicidade abusiva é quando gera discriminação, provoca violência, explora o medo e a superstição do consumidor, aproveita da falta de experiência da criança, desrespeita os valores ambientais, induz a comportamento prejudicial à sua segurança. Por fim, eu gostaria de agradecer a audiência e desejar uma excelente semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, o Vilmar Govinati, meu parceiro aqui, estamos recebendo uma descendente de poloneses, né? Aliás, a colônia polonesa aqui é muito importante, né, no Rio Grande do Sul, né? Contribuiu muito para o desenvolvimento desse estado, tem história, né? Tem uma história, sim. Eu sou descendente de poloneses. Tu também? A minha região é Camaquã, eu sou Govinatski. Ah, é isso. E a minha região é Camaquã. Aquela região ali, Camaquã, Encruzilhada do Sul, Dom Feliciano, tem uma colônia bem forte ali de poloneses, de polacos, bravos polacos. É, que legal. Aliás, a década de 70 foi a Copa do Mundo de 70, a grande seleção polonesa, né? Foi. A Polônia teve uma grande seleção de futebol também. Luísa Gonchorowski, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Nossa Economia Silvia. e Desenvolvimento. Silvia. A Luísa, que é uma especialista em carreira e recolocação profissional. Ela é também formada em recursos humanos, MBA em gestão empresarial e analista comportamental e coach de carreira. Tudo que tu precisa, hein, meu? Olha, tudo que nós precisamos, na verdade, né? Estamos aí. Pois é. Luísa, como é que é essa questão hoje? Porque é muito importante, nós estamos num momento em que o país luta com a questão do desemprego, a necessidade de novas... A tecnologia exige uma formação mais específica, mais qualificada. O teu trabalho cresce em importância. Exatamente. Então, nesse cenário econômico, né, que é super instável e onde o desemprego, ele, por mais que tenha diminuído os índices, ele ainda tem índices altos, né? A atenção na carreira, ela se torna fundamental. Então, buscar desenvolver, sim, competências, técnicas, formações, qualificações, mas hoje em dia se fala muito também na questão comportamental, Silvio. Então, o profissional ele deve estar atento à questão comportamental, a desenvolver competências até de inteligência emocional, para que ele esteja preparado, né? Aliás, tocando no assunto comportamental, o último dado que eu li do IBGE aponta que 90% das demissões nas empresas são originadas de comportamento inadequado. E aí? Exatamente, é um número alarmante, porque assim, as pessoas elas prestam muita atenção na sua qualificação
técnica, né? E muitas vezes acabam esquecendo a parte relacional, a parte comportamental, que também é tão importante. Para isso, dentro do processo de coaching, que é a minha área de atuação, é possível desenvolver, através de ferramentas, né, através da própria metodologia coaching, mecanismos para fortalecer o profissional, né, para que ele trabalhe com mais propósito, para que ele trabalhe com foco e também desenvolvendo essas competências, que são competências, como a gente disse, né, relacionadas à inteligência emocional, à própria comunicação, enfim. É muito importante. Luísa, o extrato dentro do teu trabalho, naturalmente, é voltado às empresas, né? Dentro de empresas. Qual é o extrato dentro da empresa, assim, que tu vê mais necessidade de ter esse treinamento? É o extrato da parte operacional, da atividade fim, ou da atividade meio seria a parte da gestão? Ambos. Eu diria que uma atenção maior é necessária para a gestão, porque como ela está relacionada à parte operacional diretamente, ela que tem ali, né, a missão de estar alavancando, de estar otimizando e melhorando a performance das equipes. E administrando conflitos, E administrando conflitos. Então, é muito importante que os gestores eles estejam atentos ao seu próprio desenvolvimento, né, para que com isso eles consigam desenvolver os colaboradores. Mas isso é uma necessidade, com certeza, muito importante, né? Que as empresas estejam também atuando com carreira. Mas eu gosto de dizer que não é só a empresa que tem a responsabilidade, né, de tratar da carreira. A carreira é do profissional. Então, que o profissional assuma esse protagonismo, esteja cada vez mais voltado para entender a sua carreira, entender qual é o objetivo, fazer um planejamento de carreira, para que ele se prepare e não deixe da mão da empresa. O que acontece? Por anos a gente viveu à mercê do que acontecia, falando em oportunidades de carreira, né, do que a empresa nos proporcionava. Hoje a gente já consegue entender e perceber que essa responsabilidade, ela é nossa enquanto profissional. Então, está buscando se especializar, está buscando entender de novas tecnologias, manter um networking, né, ser um profissional ativo é fundamental. Tu é uma profissional liberal. E como é que é essa tua relação com os recursos humanos, o setor de recursos humanos das empresas? Então, eu atuo com recrutamento e seleção também, né? Bem pontuais, assim, mas meu foco principal é desenvolvimento de carreira. Eu atuo com recolocação profissional, ajudando pessoas, né, a encontrarem novas oportunidades, né, fazerem transições de carreira, e também se desenvolver profissionalmente. Tem muitos que precisam fazer uma reconversão profissional, né? Que esse cara vai mudar de carreira mesmo. Exatamente. Muitas pessoas, quando chega ali no momento da recolocação profissional, quando ele acaba indo para o mercado em busca de uma recolocação, ele começa até a fazer reflexões, porque dentro do processo de recolocação profissional, a gente utiliza ferramentas de autoconhecimento, então, muitas vezes o profissional começa ali a fazer reflexões e percebe que, no momento, para ele, seria até mais adequado fazer uma transição de carreira, e é possível, né? E não tem tempo para isso também, é bem importante, assim, ter esse conceito de que sempre é possível mudar. Né? Desde que seja com planejamento, não precisa ser nada muito imediatista, né? Planejamento, ter ali uma meta de curto, médio e longo prazo. Luísa, a reforma trabalhista trouxe uma novidade que é o home office, que é a pessoa trabalhar em casa. Tu estás trabalhando também com esse grupo de pessoas, porque mudou até a própria... Mudaram as relações, a dinâmica do trabalho, né? Tudo, né? E isso traz grandes facilidades, né? Isso faz com que as pessoas elas consigam estar mais dentro da sua casa, com a sua vida, acompanhando a vida dos filhos, né? Traz uma certa liberdade e flexibilidade. Mas tem que se disciplinar. Por outro lado, Então, por outro lado, tem a questão da disciplina, né? Imagina, mas muito bem colocado. Tem a questão da disciplina, que é um grande desafio. Então, com isso, o profissional tem também que está sempre buscando se melhorar, né? Está sempre buscando se aperfeiçoar, cuidar da sua produtividade, criar mecanismos e métodos para que ele consiga ali fazer as entregas necessárias, né? E aproveitar a facilidade do home office, que acaba também sendo um grande benefício para a empresa, porque é economia, né? Eu perguntei isso, Silvio, porque Gera mais empregos. eu sou um home office, eu dou assessoria, mas eu faço do remoto, não vou mais na empresa. Não há essa necessidade. Entendeu? a pergunta que tem que fazer para ele, o que tu não faz, Roger? O que tu não faz ainda, né? Onde é que eu estou errando? É verdade. Há um dado aqui que, uns dias atrás, o IBGE mesmo, eu acho que citou aqui com relação ao Rio Grande do Sul, que o maior número de desempregados aqui no estado
está naquele grupo de pessoas com curso superior. Isso é uma coisa chocante, né? Porque o pessoal vai, normalmente, né, Vilmar? Ele faz uma faculdade exatamente porque ele sabe que tendo uma faculdade, no mínimo, por exemplo, assim, ó, eu tenho mestrado em economia. Se eu quiser dar aula hoje, eu não posso mais. Mestrado já é pouca coisa, eu tenho que ter doutorado. Então, quer dizer, a especialização, mesmo um curso superior hoje, não é garantia de emprego. Não é garantia de emprego. Na verdade, como a gente falou no começo, né, as relações de trabalho mudaram, as necessidades do mercado mudaram. Então, assim, eu particularmente considero a qualificação profissional, a formação técnica muito importante e acredito que ela vai continuar sendo importante, mas hoje se fala muito mais em questões comportamentais. Então, eu acredito que deve se complementar. A qualificação técnica, ela é importante, deve ser buscada pelo profissional, né? Mas o profissional, ele tem que estar atento a inovações, a novidades. E a própria cultura da empresa, né? Se a engajar cultura na cultura da empresa, Tem gente exatamente. que não se adequa à cultura da empresa e perde Ser pontos. um profissional flexível, que esteja disposto a aprender e desenvolver novas competências, né? E aí tem outras questões que são relacionadas também, empatia, né? Com criatividade, são outras coisas que são levadas em conta. Mas eu acredito ainda que a qualificação técnica é bastante importante e vai continuar sendo. Em geral, Luísa, da nossa faixa etária, todos nós, na verdade, começamos a trabalhar muito cedo. Da nossa faixa, não da dela. Nossa né? faixa, nossa dela faixa. não. Mas eu comecei super cedo também. Silvio. Tu tá falando das nossas duas. Eu disse a o dela seguinte, que nessa nossa idade lá, da década de 70, a gente começou a trabalhar, tipo assim, com 15 anos de idade. E realmente tinha um comportamento, uma disciplina, era mais austera, até para o próprio contexto que se vivia politicamente. Hoje a gente tem uma liberdade muito maior de comportamento e tudo mais. E aí o governo criou, eu acho que chama-se Carteira Verde e Amarelo, que é das 18 aos 29 anos, né? Que é, digamos assim, quase que um primeiro emprego, tá? Tu vês que isso aí tem condições de realmente avançar, que tem condições dentro do teu trabalho, que trabalhas também muito com jovens, tem condições dos jovens realmente aproveitarem bem esta oportunidade? Eu creio que sim. Eu creio que, na verdade, toda essa questão de idade e agora me fugiu a palavra. Primeira atividade, de gerações também, né? Ela está muito ligada à parte da gestão de pessoas. Então, assim, essa interação, ela é necessária. E quanto mais cedo as pessoas começarem a buscar a sua empregabilidade, a tratar de questões relacionadas ao emprego, é melhor para que tenha um futuro mais garantido, né? Sim, até porque eles têm não só que desenvolver a experiência profissional, como a experiência de convívio comportamental, porque esse é um problema, Silvio. Hoje, a gente vê assim, que a liberdade que a gente dá aos filhos da gente não é a mesma liberdade que os pais nos davam. Sim, os tempos mudaram. Então, tem um choque realmente, até porque as empresas ainda tem muita gente que são os gestores e tem uma idade maior, então esse conflito, ele aparece, né? Ele acaba surgindo. É um grande desafio para as organizações. E aí entra o trabalho de vocês, de coaching, fazer essa aproximação, né? Esse sincronismo. Né? Agora, os empresários, de modo geral, também estão hoje muito amadurecidos. Nós temos jovens empresários, daqui a pouco nós vamos entrevistar um empresário aqui da área de supermercados, jovem, né? Um brilhante profissional, que tem esta noção já de essa visão mercadológica, né? Mais apurada e tal. Isso é importante. Os próprios empresários hoje já estão mais preparados para isso, né? Para trabalharem com todas as gerações. Com todos os instrumentos, porque todos, exatamente, porque todos têm muito a contribuir nas organizações, né? Basta que para isso eles sejam gerenciados ou geridos de uma forma adequada, né? Bom, a minha avó, quando ia me dar um docinho, a minha mãe dizia assim, olha aqui, ó, doce a gente come um pouquinho só, porque é coisa boa, então a gente tem que prolongar. Coisa ruim dá tudo na mesma hora. Então, nós vamos deixar a Luísa para outra oportunidade, ela avançar em outros aspectos desta área fantástica que é esta área do mercado de trabalho e do comportamento empresarial diante do emprego que as pessoas têm, né? Até para manter o emprego, que é uma coisa tão difícil quanto conseguir um emprego hoje em dia, não é isso? É verdade. É verdade. Tá. Luísa, como é que o pessoal faz um contato contigo aí por alguém que está interessado realmente? E realmente é importante esta área comportamental, essa área de recursos humanos e os instrumentos que o coaching oferece para a empresa e para o empregado. Claro. Então, eu fico à disposição através do meu e-mail, que é luisagonchorowski@rhf.com.br. Agora, vamos botar direitinho o nomezinho dela no vídeo aí, não dá problema. Para não dar problema. E nas redes sociais também. Nas redes sociais. Tem bastante conteúdo.
Com certeza. disposição. Luísa, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho a certeza que vocês gostaram, porque realmente nós temos, neste programa aqui, que está há 20 anos no ar, o objetivo é exatamente trazer coisas que favoreçam a todos vocês e que vocês possam, através dos nossos convidados, não é, Vilmar? Sim. Nutrir dessa fonte de sabedoria para melhorar a sua vida e ter uma vida próspera, abundante, com saúde e paz. Obrigado, Luísa. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até. Um rápido intervalo, economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Nós estamos aqui novamente em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, olha, Silvio, eu acho que não ficou muito boa essa recomendação do prefeito municipal para que as empresas de transporte coletivo não deem aumento para os seus funcionários. Porque eu acho o seguinte, olha, o motorista de um ônibus, ele, para sair na rua, ele tem que estar bem. Agora, imagine, a empresa diz para ele assim, não, você não vai ter aumento esse ano. E não é um aumento assim tão significativo. O aumento que eles estão pedindo é um aumento de 7%, mais ou menos, um pouquinho mais, não é? E mais 2%, no geral vai dar mais ou menos uns 10% de aumento. Isso, não é? Não pesa tanto assim na tarifa. Se você for realmente retirar esses 10% que vai dar de aumento para o transportador, para aquele que é o motorista, para aquele que é o cobrador, não vai ter muito significado no preço da tarifa. Agora, pode sim ter muito significado no humor do cara que está dirigindo um ônibus, porque afinal de contas ali ele está cuidando de muitas vidas. Eu acho que essa não é a melhor recomendação. Para baixar o preço da tarifa, eu acho que nós precisamos encontrar outras fontes. Não é cortar o salário das pessoas, é exatamente encontrar fontes que possam realmente nos dar aquilo que nós precisamos. Eu sempre achei o seguinte, olha, para poder subsidiar o transporte coletivo, que é um transporte das pessoas mais pobres, não é? Geralmente, eu também ando de ônibus, mas eu não posso me enquadrar entre os mais pobres, também não estou entre os mais ricos. Eu estou ali no meio, baixando um pouquinho, né? Mas eu também ando de ônibus. Mas eu acho que a tarifa do transporte coletivo, ela é alta para as pessoas que estão ganhando lá o salário mínimo. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ficou até alarmado, dizendo que as empregadas domésticas também podem ir lá para a Disney. Eu acho que isso deveria ser um orgulho, se elas realmente pudessem ir lá para a Disney. Mas não está acontecendo isso, não é? Ele fala isso por causa do câmbio lá, não é? Essa classe pobre, ela está realmente passando por um momento muito ruim, não é? Pessoas que estão ganhando o salário mínimo, um pouco mais do que o salário mínimo, ficam realmente numa situação muito difícil, até mesmo para a própria sobrevivência. Acho que nós precisamos encontrar meios aqui em Porto Alegre para poder subsidiar a tarifa do transporte coletivo. Acho que um desses meios poderia ser, quem sabe, o pedágio lá na região central, o pedágio urbano. Não aquele para entrar em Porto Alegre, que esse é um absurdo, mas o pedágio urbano, aquele para entrar no centro da cidade, porque isso daria, inclusive, para o transporte coletivo realmente uma prioridade, não é? Ele poderia ganhar muito, realmente, muitos passageiros para penetrar no centro da cidade.
Eu acho que isso podia ser uma saída. E lá, com relação ao Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, olha, ministro, vamos fazer uma boa reforma tributária, vamos fazer uma melhor distribuição de renda, com a reforma tributária dá para fazer isso, e aí eu acho que todo mundo pode ficar feliz. Prefeito, não vamos cortar, não vamos aconselhar as empresas a não dar aumento para os seus funcionários, porque isso realmente, olha, não é o ideal, tá? Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, nós estamos recebendo aquele empresário que nós sempre gostamos de receber aqui. Um empresário que tem a visão empresarial, um empresário que queira desenvolver seu produto, que queira se integrar com a sociedade e contribuir, né, Vilmar? Nós sempre dizemos isso. É gente que faz. Com o desenvolvimento social e econômico desse Estado. Quer dizer, o Rio Grande do Sul já esteve lá adiante, né? Nós sabemos disso. Eu sou economista, acompanho o Rio Grande do Sul há muitos anos. Nós já tivemos lá, éramos o terceiro, quarto estado em termos de desenvolvimento, hoje estamos sétimo, oitavo lugar. É preciso que nós revertamos essa situação e esse tipo de empreendedor é que nos serve. Precisamos valorizar esse empreendedor, que no caso aqui é o Itamar Lorenzato. Itamar, muito obrigado pela tua presença aqui. O Itamar, que é um empresário que ele é da rede de supermercados Carnet em Alvorada, tu imagina, cara? Nosso vizinho aqui, Nosso vizinho aqui, né? Conta um pouquinho da tua história, Itamar. E quando nós conversamos aqui, não te conhecia pessoalmente, e eu estava dizendo assim, Itamar, tu tem o nome de um presidente, Itamar Franco, que para mim foi, neste século, final do século passado, foi um dos melhores presidentes que nós tivemos, que ele mudou o Brasil com o Plano Real, né? E foi um camarada que não aparecia e trabalhava, que eu acho que como tu trabalha assim, devagarinho e tal, dando os passos certos, né? Parabéns, né, pelo Supermercado Carnet e a rede, né, que tu tens atualmente. Ok, em primeiro lugar quero agradecer o convite aí para poder falar um pouco mais da empresa, expor as propostas futuras, a intenção, contar planos, um pouco da história também, né? Então, a nossa empresa, o Supermercado Carnet, está em atividade há 23 anos. Na verdade, a gente fez aniversário agora em janeiro, dia 27 de janeiro, completamos 23 anos de negócio, de história, né? E atendemos o ramo de varejo, né? Com 2 lojas no bairro Sarandi, atendendo o varejo, consumidor e atendendo também a revendas, né? Com atacarejo. Temos o nosso centro administrativo na Alvorada, estamos na Alvorada ali já há uns 7 anos e ampliamos o nosso centro administrativo agora em final de 2015 e agora estamos aí expandindo em Alvorada. Tudo começou em Alvorada? Tu é um empreendedor que começou ali? Não, na verdade a gente começou no bairro Sarandi, na Avenida dos Gaúchos, né? Onde é a nossa loja de varejo. Então começamos lá em 1997, 27 de janeiro de 97. Né? E depois abrimos a outra loja de atacarejo, depois fomos para Alvorada e agora estamos expandindo a Alvorada. Então, agora mesmo, recentemente, a gente acabou adquirindo uma área aí na Getúlio Vargas, né? Onde estamos abrindo um shoppingzinho, né? Já fechamos com algumas lojas aí de expressão de marca. Pelo que eu sei, é o primeiro shopping em Alvorada. Na verdade, é o primeiro shopping que vai atuar. Existe um aí na entrada, colado ao Big, né? Que teve alguns problemas e está com obra embargada aí. Então, né? É uma grande oportunidade para a empresa. Acredito que a gente vai ser o primeiro aí, né? Com certeza. Pela situação do existente lá. Então, já temos aí fechado o contrato com marcas expressivas, tipo o McDonald's, né? E já é vai ser o primeiro McDonald's de Alvorada. Primeiro McDonald's Olha só de Alvorada. Que maravilha, né? A cidade da Alvorada aí ganhando uma expressão, um ambiente diferente, que vai contribuir bastante aí para o município da Alvorada. Não precisa mais sair de Alvorada para ir a Porto Alegre comer um Mac. Já temos Mac na Alvorada. Né? Então, bem aí esse investimento, essa expressão aí na marca, esse aumento. E temos parceria também público-privadas, trabalhando junto com a sociedade, né? Não somente no negócio, porque eu acho que o negócio ele é uma questão de contexto num universo econômico que assim deve se olhar, ao meu ver, né? Acho que não tem graça um negócio de extrativismo, né? Eu acho que é uma relação de troca, né? Na verdade, Itamar, tu tocaste uma coisa que é fundamental. Quando tu fala em extrativismo, nós sabemos que neste país, lamentavelmente, nós temos empresas e instituições extrativistas. O que é o extrativismo? Tira e não repõe.
E a tua empresa, a visão empresarial que tu tem é exatamente inclusivista, inclui. Né? E eu acho importante que a comunidade de Alvorada, né, passe a ter exatamente esse tipo de empresário que tem essa visão de integração, né, de inclusão. Esse é o nosso objetivo, né? Eu sempre digo, se eu tenho que levantar de manhã só para ganhar dinheiro, dinheiro não é algo que satisfaz, entendeu? Satisfaz o crescimento, essa integração. Esse é o fruto do empreendedor nato, de verdade. O empreendedor nato não trabalha por dinheiro, trabalha por evolução. Donald Trump, eu li um livro dele, um livro que conta a história dele, e ele diz exatamente isso. Ele disse, dizem que eu sou camarada que só quer ganhar dinheiro. Não, eu faço negócios. O dinheiro vem com o negócio. É consequência de um trabalho. De um trabalho, exatamente. Exatamente. Então, nessa área de relação de troca, agora a gente está com um projeto aí na Alvorada, onde já concluiu-se e assinou o convênio entre a Prefeitura de Alvorada e a Prefeitura de Porto Alegre para a ponte aí que liga a Nova Gleba. Aí. Hoje nós temos uma ponte da Nova Gleba de uma via, nem corrimão tem, né? É na chapa lisa, um perigo. Né? Inclusive as conexões, né, ligações viárias de Alvorada com Porto Alegre, nós temos a conexão da Getúlio Vargas com a Baltazar de Oliveira Garcia, que é uma conexão de 2 vias aí, de mão dupla, uma conexão boa. Daria para dizer que ela é boa. Só que ela é praticamente única, porque além dessa tem 2 conexões, uma na Feijó de 2 vias, né, ida e volta, mas estreita, precária, não tem pedestre. Né? E tem essa outra na Nova Gleba de uma via só, né? Nem pedestre, é um caos. Né? Então a gente está com essa parceria aí para doar essa ponte, uma ponte de 2 vias com passagem de ciclistas, pedestres, onde vai juntar essa conexão aí. É uma parceria público-privada, né? Nossa, mas olha, só temos que parabenizar o Itamar aí, não só pela coragem dele, mas pela contribuição que está dando a economia, a sociedade, a comunidade, né? Tanto porto-alegrense quanto lá de Alvorada. Itamar, a gente sabe que ser empresário no Brasil é ser um herói, na verdade. Não estou dizendo isso só para ti, estou dizendo para todos que empreendem. É empresário. Todos que empreendem, porque tu tem carga tributária, tu tem carga de encargos sociais e trabalhistas, tu tem a própria concorrência, tu tem uma série de situações. Tá? Mas eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para ti, que eu acho que assim, a que mais a gente necessita hoje no Brasil, geração de empregos. Quantos empregos tu geras? Hoje a gente gera 250 empregos diretos, além dos indiretos, prestadores. Além dos indiretos. Exatamente. E com essa expansão aí, para o ano que vem, né, a gente vai mais que duplicar o número de empregos. Imagina, né? 500 empregos numa cidade como Alvorada, Maravilha, não é? Até porque Alvorada tem sido o celeiro de trabalho para Porto Alegre e outros municípios, não é? E essa é a nossa proposta, inverter a situação. Inverter a lógica. Hoje, Alvorada, a economia da Alvorada não é representativa. Nós temos muito morador de Alvorada, chama-se o dormitório, né? Isso, então, trabalha fora e mora em Alvorada. E aí acaba gastando muito fora do município. E aqui a gente quer fazer o contrário. Além das pessoas, dos moradores de Alvorada, poder gastar em Alvorada, trazer moradores de Porto Alegre para gastar em Alvorada. Porque essa loja aí da Caetano Dil, com a Travessa Antônio Vieira, ela fica na divisa com Porto Alegre. Exatamente na divisa. E aí nós temos uma população, uma área densa aí na Gleba. Bastante densidade aí. Então, a proposta é trazer, né? E quando a gente levou essa proposta para a Prefeitura da Alvorada, a gente levou junto com isso a proposta de trazer consumidores de Porto Alegre em gastar Alvorada, gerar emprego para Alvorada, gerar carga tributária para Alvorada. E aí está se concretizando aí essa proposta, a Prefeitura de Alvorada está muito agradecida, né? E a gente também agradece muito a parceria aí de poder desenvolver. E essa colocação que você fez aí, da dificuldade do negócio no Brasil, as empresas, ela está muito também ancorada à instabilidade jurídica. Né? Nós precisamos ter matrizes jurídicas estáveis e claras. É verdade. Né? Quando a gente pode achar que essa xícara pode ser uma xícara, pode ser uma arma que atira na cabeça, pode ser tudo, não dá. A gente precisa ler a lei aqui e poder se ancorar nela. Esse é o fator mais importante, né, que hoje faz com que muitos empresários de fora do Brasil, que a gente tem contato, não venham para o país. Agora, eu queria, para finalizar a nossa entrevista, Itamar, porque eu sei do compromisso que tu tens, que o grupo empresarial que tu presides tem, com a integração social.
em Alvorada, ou seja, vocês têm uma participação muito grande, direta, assim, com a comunidade, troca com a comunidade, fazendo o trabalho social que toda empresa consciente faz. A gente trabalha muito isso, né? No nosso dia a dia, com participação com ONGs, né? No dia a dia e além do dia a dia, nos momentos expressivos, né? Momento São João, Natal, Páscoa, fim de ano, com creches. O ano passado a gente fez um trabalho aí também de final de ano com uma entidade aí no bairro Sarandi e sempre a gente vai fazendo isso. E está nos nossos planos orçamentários, inclusive, de aumentar essa participação. Inclusive, todo cidadão sempre pode ajudar alguma coisa, o próximo. Certeza. Se não tem um valor econômico direto, financeiro, pode ter uma ajuda de conhecimento que não custa nada, né? Sempre então, dá uma ajuda indireta. Isso tem, digamos, é algo que eu trabalho muito isso dentro de mim e a intenção é melhorar e expandir isso. Itamar, como um empresário de sucesso e que tem essa visão social que tu tens, eu queria que tu deixasse no final dessa entrevista uma mensagem para aquele camarada que também está querendo ser como tu, que ser um empresário, um empreendedor, que hoje realmente é um grande caminho que temos no Brasil. Qual é a mensagem que tu daria para essa pessoa? A mensagem que eu diria é poder analisar a situação sempre friamente. O que eu vejo? Hoje nós temos uma estatística triste de empresas que dão sequência de mercado, que a estatística aí é de 80%, né, que não ultrapassam aí um período curto, né? Por que isso? Além de toda essa situação que nós acabamos de comentar, de instabilidade jurídica, de burocracia dentro do ente público, né? Nós temos ainda, às vezes, emoções, né? E os negócios não permitem muita emoção, né? O negócio tem que ter planejamento e tem que ter racional. O que eu diria para as pessoas que querem empreender? Tenham coragem. Tem que ter coragem, tem que ter ambição, mas tem que ter plano. Não pode ter só vontade e emoção. Tem que ter razões e tem que ter plano. Tem que botar no papel. E isso se faz, aí sim se faz grandes empresários, né? Os grandes empresários começaram assim. Itamar, muito bom te conhecer e saber exatamente da grandiosidade que é esse teu projeto e, sobretudo, dessa vinculação social que tem, que acho fantástico quando uma empresa tem essa preocupação, porque não só a comunidade ganha, a empresa também ganha. Um grande abraço, prazer te conhecer. Fico muito agradecido pelo espaço Voltará para mais vezes. divulgar a nossa empresa, o nosso Por projeto. tudo que ele disse, o Itamar está bem, né? Parabéns. Itamar não está mal, está bem, né? Tá bem. Sucesso, Itamar. Um grande abraço. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Sejam bem-vindos a mais um Economia e Desenvolvimento. É fato que todas as coisas boas que tem do lado de fora dos condomínios, já há algum tempo as construtoras e os grandes empreendimentos têm trazido então esses conceitos para dentro, né, desses complexos que têm estruturas de clube e agora tem uma moda que chegou no Brasil já há algum tempo e em Porto Alegre recentemente foi instalado o primeiro container de conveniências, né, um container autônomo de conveniências para condomínios, né? Especialmente condomínios acima de 200 unidades. O que é isso? Isso é uma loja de conveniência, né? Com tudo aquilo que a gente pode optar por comprar depois, mas na hora a gente quer comprar e não quer sair de dentro do nosso condomínio. E isso existe dentro de um container autônomo. Então, o morador, às 11 horas da noite, por exemplo, faltou cerveja na janta, ketchup, enfim, qualquer uma dessas conveniências que a gente precisa, a gente pode, então, acessar essa loja. Ela é um container autônomo, o morador tem um acesso ali controlado, ou por QR Code, ou por uma tag, ou por leitura biométrica.
ele faz acesso a essa loja de conveniência, compra através de um aplicativo do celular ou até de um caixa que também é autônomo, né? A gente bipa os produtos ali, paga com cartão de crédito e sai com as nossas compras, né? Não tem atendente, não tem ninguém ali para fazer nenhum tipo de interação, o morador é que faz absolutamente tudo. E isso também traz um grande benefício para o condomínio e para os condôminos especialmente, né? E também traz uma preocupação que é justamente como regrar, né? Mais uma estrutura que não era uma estrutura que havia dentro de um condomínio e agora vai passar a ter, na maioria dos condomínios, aqui em Porto Alegre pelo menos, esses condomínios clube, né? E nos cabe, como administradores, então, achar regramentos para isso. Há uma polêmica também em relação a qual é o quórum, né, que uma assembleia deveria ter para aprovar esse tipo de implemento dentro de um condomínio, né? Vamos pensar que um condomínio vai ceder uma área comum para uma empresa explorar comercialmente esse espaço, ainda que seja em benefício dos condôminos, é uma exploração comercial de uma empresa. Então, há uma polêmica em relação a como é que isso vai acontecer, como é que essa aprovação vai acontecer ou ela deve acontecer, até porque é um fato novo, então ainda há uma construção jurídica, né, que deve ser feita para a gente entender como é que legalmente se aprova isso. Ao longo dos programas eu trago mais informações e permaneço à disposição. Um abraço e boa semana. Bom, vamos ouvir agora o comentário, né, do professor Saul. Terminei a faculdade e agora? Eu falo em nome da PS Capital Estratégias e Análises Tributárias. Ligue para nós e agende uma visita. 51-3238-0016. Amigo Silvio, amigo Vilmar, amigos telespectadores. Estamos num período entre o fim das férias e o início das aulas. Nós, professores, estamos naquela fase de reuniões e preparações de matérias para o início do semestre. Terminar o curso e ganhar o tão sonhado diploma é o sonho de todo aluno. O professor não é obstáculo para a graduação, mas o caminho de orientação profissional. E aí vai algumas dicas. Diploma, no século XXI, não significa sucesso. Antigamente, terminar um curso superior significava imediatamente bons empregos e mordomias. Hoje é apenas um credenciador de oportunidades. O mercado quer o teu diploma porque precisa contratar um advogado, um administrador, um contador, um médico, um engenheiro. Mas o que vale mesmo não é o papel que ele está escrito, mas os resultados que será feito através dele. Para quem? Para quem está nos contratando. Um curso superior feito com superficialidade trará resultados superficiais. Por isso, dedique-se a aprender tudo o que puder na profissão que escolheu. Essas dicas e muito mais estão no meu livro Terminei a Faculdade e Agora, que você pode ter acesso nas livrarias do Brasil e também no meu site, professorsaul.com.br. É só fazer o download gratuitamente. Muito obrigado. Muito bem, nesse espaço, Vilmar, estamos recebendo o nosso companheiro de bancada, né? Comentarista aqui do programa, doutor Marcos. Prazer em tê-lo aqui, doutor. Uma satisfação, Silvio. Tem um assunto importante aí. Aliás, todos são importantes, mas esse aí é bem atual, né? É bastante atual, Silvio, porque é uma questão que tem causado uma angústia muito grande entre todos os profissionais de saúde hoje em todo o Brasil. Se a gente for pensar do ponto de vista mundial, mais ainda. Recentemente a gente viu a notícia do médico chinês que descobriu, né, que fez os primeiros relatos sobre o coronavírus. Fez o alerta, né? Fez o alerta, né, para as autoridades chinesas, chegou a ser quase preso por isso, e depois a autoridade chinesa acabou reconhecendo a epidemia e fez um anúncio mundial no final de dezembro, em 30 de dezembro. E esse médico hoje é considerado um herói na China. Ele faleceu com 30 e poucos anos, era um oftalmologista e morreu em decorrência da infecção do coronavírus. Então, quando a gente pensa na exposição que os profissionais de saúde hoje têm todos os dias nas suas atividades diárias de cuidar da saúde das outras pessoas, a gente tem uma situação que muitas vezes leva a uma intranquilidade imensa no espírito, na família, em tudo que se relaciona à vida dos profissionais de saúde. Pouca gente lembra que esse símbolo aqui, que está em inglês e que representa, está dizendo perigo, né, o danger,
Biological hazard, o que é? É o risco biológico. Então, em qualquer filme de terror sobre contaminação, né, e risco de doenças sérias, o risco biológico é sempre algo assustador. Só que a gente tem que lembrar que o profissional de saúde está exposto ao risco biológico todos os dias. Absolutamente todos os dias. A missão da vida do profissional de saúde, seja médico, enfermeira, fisioterapeuta, farmacêutico, técnico de enfermagem, todos os profissionais de saúde estão expostos a riscos biológicos. E isso, infelizmente, tem sido desconsiderado, inclusive em momentos tão importantes como o final, ou que seria para ser o final da carreira de um profissional da saúde. Essa é a situação, Silvio. E como é que o senhor está vendo essa epidemia toda? Na China, mais de 1.400 morreram já, né? Hoje a gente já está com uma incidência de 1.013, mais de 1.400 mortes. 1.400 mortes. E agora deu um pulo o índice de pacientes considerados contaminados, porque eles passaram a utilizar também a sintomatologia, não somente a detecção específica do vírus. Então, ouvi a notícia hoje pela manhã que já estava em mais de 60 mil casos e tivemos essa situação emblemática, não só desse médico chinês, mas de diversos médicos chineses acometidos da doença do coronavírus. Só que tem uma doença mais séria ainda, Silvio, que afeta também os profissionais de saúde, que é, principalmente nas situações de crise, de emergência médica mundial, que é o burnout. O que é o burnout? É a exaustão, né? São profissionais que acabam trabalhando sem parar, muitas vezes sem conseguir dormir direito, e isso leva à exaustão física, emocional, psíquica. Fragiliza o organismo. Fragiliza o organismo. Nós tivemos um caso agora que eu estava lendo também num recente jornal sobre saúde ocupacional de profissionais de saúde, e falava de um médico chinês também oftalmologista, que infelizmente esse rapaz com 32 anos, ele trabalhou 6 dias com febre, sem parar. Estava doente e seguiu trabalhando. Isso é uma situação corriqueira também no ambiente dos profissionais de saúde. E 6 dias trabalhando com febre, no 6º dia ele teve uma parada cardíaca e morreu, né? E sem condições de reanimação. Então, burnout, risco biológico e uma série de outras doenças que realmente afetam o profissional de saúde e que nós pretendemos agora também, Vilmar, iniciar uma discussão disso em nível nacional. Sim. Então, eu estou propondo agora para as entidades médicas e para os nossos representantes, tanto na Assembleia quanto na Câmara Municipal, que a gente inicie uma discussão sobre as questões relacionadas à saúde dos profissionais de saúde e, em especial, a questão da aposentadoria especial, que acabou justamente condenando praticamente o profissional de saúde a não ficar só dentro dos seus 25 anos de segurança, vamos dizer assim, da prática profissional, mas estendendo esse prazo até a chamada idade mínima, Silvio. Então, nós temos o potencial de fazer uma mudança, uma legislação complementar futuramente, isso já vem sendo aguardado há décadas, para que possa existir nessa situação dos profissionais de saúde uma redução da chamada idade mínima, para que eles não sejam condenados a trabalhar até os 60 anos expostos a risco biológico. Muitos deles começando, inclusive, já na faculdade. Então, tu vê a gurizada nova entrando, 17, 18 anos, na faculdade de medicina, ou faculdade de enfermagem, ou o que seja, e eles já começam ali a ser expostos a risco biológico. Nós temos estudos antigos, da década de 30 e 40, mostrando que naquela época, os estudantes que eram testados tinham em média 20% a 30% de contaminação pela tuberculose. Esse índice, depois, até o final da faculdade, ele já tinha um índice de presença, né, ou de contato com o bacilo da tuberculose em até 80% desses estudantes. Ou seja, como, de fato, o indivíduo que trabalha com saúde, ele realmente corre, sim, o risco de contaminação muito séria. Claro. E a gente precisa estar alerta nisso, meu irmão. E esses riscos acontecem nas unidades hospitalares, praticamente, a maior incidência, não é? Nas unidades hospitalares, Vilmar, e a tua pergunta é muito importante, a gente está falando... Porque lá ainda tem a questão das enfermarias e das unidades de terapia intensiva. Intensiva, perfeito. A unidade hospitalar em si, ela é uma unidade de maior risco ainda de contaminação, porque nós estamos falando de bactérias do ambiente hospitalar. As bactérias do ambiente hospitalar são bactérias multiresistentes, são bactérias de difícil tratamento. Nós temos bactérias ali, que, né, muitas vezes dentro da denominação popular chama bactérias carnívoras, que na verdade nada mais são do que bactérias de fato multiresistentes, que têm que usar antibióticos de última geração, caríssimos,
e que tu só consegue fazer o tratamento em nível hospitalar. Mas nós temos a exposição do profissional de saúde ao ambiente de risco em qualquer ambulatório, em qualquer posto de saúde. Basta que o indivíduo tenha que atender pessoas doentes. Sim. Essa é a grande questão, Vilmar. A doença e quem é que vai dentro, exatamente, quem é que vai atender o doente? Não vai ser o juiz, não vai ser o escrivão, não vai ser o advogado, não vai ser o contador. Quem vai atender pessoas doentes é o profissional de saúde. Né? Então é aquela pessoa que está tossindo, que está espirrando. Nós já sabemos e discutimos isso naquele outro programa, né, Silvio? Isso mesmo, que a forma de transmissão do próprio coronavírus, ela vem pelas gotículas, né, da fala, e pode vir também pelo aerosol de um espirro, de uma tosse no ambiente. Então, o ambiente onde trabalham os profissionais de saúde já é um ambiente de risco para isso. Por isso que isso tem que ser reconhecido. Para concluir, doutor, o senhor não acredita, então, que se possa ter no Brasil, concretamente, a inserção do coronavírus? Na verdade, quando a gente fala sobre isso, nós tivemos uma conversa recente lá na TV Assembleia sobre essa questão, com um técnico, inclusive, da área de vigilância sanitária, né, um colega nosso, pediatra, que colocou muito bem que nós teremos, de fato, em algum momento, a presença do coronavírus no Brasil. A questão não é se, é quando. Né? Quando vai acontecer. E quando isso acontecer, o que nós já sabemos é que as nossas autoridades sanitárias estão preparadas para isso. De novo, trabalhadores da saúde que vão estar ali a postos para poder fazer esse enfrentamento, né, dessa situação tão séria. É bom saber que estamos preparados. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito uma boa obrigado semana. mais uma vez, Silvio. E até semana que vem, tá? Até a próxima. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, há 20 anos no ar. Uma bela semana de trabalho. Até a semana que vem.